Minha voz está um pouquinho meio rouca. Preguei de manhã na igreja de um pastor, ainda agora estava pregando numa outra igreja. Mas é maravilhoso poder compartilhar da palavra de Deus. Uma certa vez um pastor perguntou para mim: pastor, o senhor vai estar aqui em São Paulo e será que o senhor poderia pregar na nossa igreja? Eu falei assim: querido, eu sou igual carro velho, onde eu paro eu prego. Então é muito bom, né? Pregar, falar da grandeza do Senhor. Mas como o pastor estava me apresentando, eu sou o pastor Josué Rocha e hoje eu estou morando em São Paulo com a minha família e somos de Santarém, Pará, lá onde o vento faz a curva. Uma terra maravilhosa, muito quente, mas muito abençoada também. E se você não conhece Santarém, você está convidado a fazer uma visita. Segundo o príncipe Charles, ele diz que ele foi lá em Santarém e ele diz, na opinião dele, a praia mais linda do mundo de água doce é lá próximo de Santarém, Alter do Chão, uma cidade de 22 quilômetros. Né? Então, se ele falou, está falado. E é uma honra, querer estar aqui com os amados irmãos, nós estarmos nesse evento maravilhoso, intitulado Purezão da Visão do MDA. E foi maravilhoso, eu estava falando para o pastor que tinha que ser Deus na história. Bendito foi a hora e o momento que Deus trouxe para o pastor essa revelação, porque é isso que nós precisamos viver como um purê, unidos. Deixa de ser batata, deixa a batata para lá, deixa o Senhor te amalgamar, deixa o Senhor preparar o seu coração e se envolva nessa unidade que assim nós vamos estar alcançando esse planeta para o Senhor Jesus. Esse é o nosso sonho, não somente no Brasil, mas no planeta Terra. Então estamos em São Paulo, hoje com um projeto com o pastor Eibe, que tem como tema o projeto Atos em Ação. Não sei se você já ouviu sobre detalhe do que é Atos em Ação. Deus deu ao pastor Eibe esse projeto há muitos anos atrás. Então era de enviar equipes para as capitais, para as grandes cidades, não naquele velho o enviar que nós fazíamos de preparar um casal, depois envia para uma cidade, só um casal, e batalhava. Depois de 10 anos, tinha uma igreja de 100 pessoas, 500 pessoas. Então Deus deu essa revelação para o pastor Eibe, e ele usou como plantação. Ele falou assim: se eu posso plantar uma muda, uma árvore, por que eu vou ter que plantar uma semente? Que vai demorar, né, para romper, para nascer, para crescer, e vai demorar muito para dar fruto. Então, se eu posso plantar uma muda, por que eu vou ter que plantar uma semente? E se eu posso plantar um pomar, por que eu tenho que plantar uma árvore? Mas se eu posso plantar uma floresta, por que eu tenho que plantar um pomar? Então é mais ou menos nessa direção. E aí o que aconteceu? Nós mandamos para Boa Vista, alguns anos atrás, nós fizemos o pré do pré. Nós mandamos para Boa Vista, acho que foi 8 casais. Em pouco tempo, a igreja em Boa Vista, a Igreja da Paz, era a maior igreja local. Cresceu muito nesse sistema de célula e discipulado. Não sei se vocês usam célula aqui, é o nome célula, discipulado também. Então cresceu muito nessa questão, irmãos, porque o que as pessoas querem é ser cuidadas. Tem tanta gente para se converter, tem tanta gente para entregar a vida a Jesus, mas olhando pelo lado antigo de igrejas, tantas pessoas que vêm para a igreja, que entregam a vida a Jesus, mas não permanecem. Eu falei na nossa reunião, existe uma estatística muito triste para nós como cristão. Nem estou falando no nível de pastor, eu estou falando no nível de igreja, de cristão. Tem uma estatística feita pelo IBGE, que tem, a primeira é uma estatística maravilhosa, que fala que nós somos cerca de aproximadamente 35 a 36 milhões de evangélicos no Brasil. Eu estava na Marcha para Jesus em São Paulo esse ano, eu acho que tinha umas 2 milhões de pessoas que estavam ali. Então somos um número expressivo, 35 a 36 milhões de evangélicos no Brasil. Mas também existe uma outra estatística triste e vergonhosa, que tem no Brasil, só no Brasil, aproximadamente 40 milhões
de pessoas, de cristãos desviados. Então não adianta só ganhar. Por isso que esse purê, vamos ser família, vamos cuidar um dos outros. Então, mandamos para Boa Vista esse número, mandamos o Pré-Atos em Ação, mandamos para Fortaleza, eu acho que foi 38 casais com famílias. Em 10 anos, a nossa igreja tem mais de 8.000 membros numa igreja local e temos mais de 100 congregações no estado lá do Ceará. Então, tem sido um projeto que tem dado certo. E aí, pastor Ebe está trazendo para São Paulo, o projeto é de 200 casais. Plantamos uma muda para Boa Vista, plantamos um pomar para Fortaleza e agora estamos plantando uma floresta em São Paulo. E eu estou falando isso para vocês nos ajudarem em oração. Só a capital tem 12 milhões de pessoas. É muita gente, 12 milhões de pessoas. As metrópoles estão chegando aproximadamente 35 milhões de pessoas. Então tem muita gente para ganhar para Jesus. Mas nós não queremos só ganhar, queremos cuidar. E eu fiquei muito feliz quando eu participei desse purezão que fala sobre relacionamento, ministramos sobre unidade. Eu fiquei muito feliz porque eu falei, Deus, nós precisamos isso. Nós precisamos, sim, nomes, denominações diferentes, com nome diferente, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma grande família. Obrigado por esse amém. Acho que os irmãos não entenderam. O nome da igreja, amém, mas nós somos, não devemos esquecer que nós somos uma grande família. Eu não sei se vocês sabiam, irmão, mas eu sou seu irmão. Vocês são meus irmãos e devemos cuidar um dos outros. Tá bom, querido? Então, estamos voltando amanhã, que Deus quiser, para São Paulo e foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, querido, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo. E eu quero fazer com você, quero que você faça comigo, como nós fizemos no outro culto, lá na outra igreja. Após ler esse versículo, você vai marcar essa passagem e vai fechar sua Bíblia, para você não ficar com ansiedade de querer ler os textos, mas você vai estar acompanhando e lá em casa você vai ler. Eu sei que Deus vai te dar revelação para você usar essa palavra para ministrar em igreja, ministrar na sua célula, porque é uma passagem que nos chama muito a atenção. Livro de 2 Reis, capítulo 4, somente o versículo 26. 2 Reis 4, 26, que diz assim: corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Amém? Vamos ler mais uma vez. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Queridos, nós lemos essa passagem e nós vemos aqui uma história muito impressionante. Uma história de uma família que tinha tudo para ser feliz, mas o momento que eles passavam não era um momento de felicidade. Era uma família que tinha prosperidade. Está falando da história de uma mulher chamada Sunamita. E esse nome é dado para essa mulher porque ela morava nessa cidade chamada Sunem. Por isso que chamavam ela de Sunamita. E ela era uma mulher que tinha um reconhecimento pela vizinhança, primeiro por ser uma mulher casada e também por ser próspera, uma família próspera. Era casada e tinha prosperidade, tinha servos, tinha empregados. Mas, como diz Salomão, que são 3 coisas que nunca estão contentes: o mundo dos mortos, o fogo e a mulher estéril. Uma mulher que é casada, ela nunca está contente até que ela realize o seu sonho de ter um filho. E foi Deus que fez assim. Filho é bênção, amém, irmãos? Filho não dá trabalho. Filho, ele é bênção. Nossos filhos, diz a Bíblia em Salmo 127, que herança do Senhor são os nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Que herança!
não é $1 bilhão lá no banco da Suíça. Eu estou falando de vida. Nossos filhos são herança do Senhor. Então essa mulher, quase em todas as áreas, ela era realizada com o esposo, mas não tinha uma felicidade plena e completa, porque ela era estéril, ela não tinha filho. Mas se levantou um homem de Deus chamado profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele ia falar, ele ia pregar, ele ia anunciar o Senhor para aquelas regiões, e ele sempre passava por Sunem. E uma certa vez, ele passando por Sunem, ele conheceu essa mulher e seu marido. E essa mulher era uma mulher tão bondosa, era uma mulher tão hospitaleira com seu esposo, e eles conseguiram hospedar o profeta e o seu servo na casa deles. E cada vez que o profeta ia para aqueles lugares, então ele já tinha um lugar para se hospedar. E como é bom, né, te ter um lugar para poder reclinar a cabeça. É muito difícil. Eu lembro que é a primeira vez que eu venho em Goiânia, mas uma vez eu passei aqui em Goiânia, nem saí aliás, cheguei a sair um pouco do ônibus, estava de ônibus, mas como é difícil você estar num lugar onde você não conhece ninguém. Queria um lugar para ter um banheiro, para tomar um banho, mas não tinha ninguém. Eu conheci um irmão, aliás, um pastor, se identificou como pastor, e eu fiquei um pouco bem com vergonha de falar, pastor, é longe de sua casa, nós queríamos tomar um banho, mas não tinha, e é muito difícil. Não sei se você já se encontrou assim, no lugar onde você não conhece ninguém, mas como é bom quando a gente conhece pessoas. Depois desse purezão, quantos convites eu já recebi? Pastor, vem para cá, vem fazer uma visita aqui para a gente. Estou querendo vir passar as férias. Você tem casa e tudo mais. Isso é maravilha. Então o profeta, ele se encontrou assim, agora ele tem uma casa. Mas um dia, essa mulher, ela conversando com o esposo, ela falou assim para o esposo, amor, esse homem que nós hospedamos aqui em casa, olha o que ela diz, eu vejo que é um santo homem de Deus. É um homem de Deus, irmãos, e bem-aventurado, feliz são aquelas pessoas que hospedam. No passado, teve pessoas que hospedaram o anjo pensando que era pessoas. Obviamente que tem que ter cuidado, mas Deus vai te dar a direção. Em São Paulo, a gente tem um pouco de preocupação com isso. Em São Paulo, os paulistanos não têm tanto costume de quando a gente faz uma visita, eles irem logo abrindo o portão, não. Você fala um tempão com eles, portão fechado, e muitas vezes pelo interfone. A gente sabe por que acontece isso. Mas como é bom você poder ajudar alguém. E ela falou assim, esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir algo aqui para ele. Vamos fazer um quarto para ele. E quando ele passar por aqui, ele já tem um quarto, para ele ter sua privacidade. Além do mais, vamos fazer também, vamos colocar uma cama nesse quarto. E o esposo, bom esposo, concordou com o esposo e assim o fizeram. E todas as vezes que o profeta Eliseu passava por aquela região, ele parava, ele dava uma paradinha em Sunem, e aí ele tinha uma casa, ele tinha no certo sentido, uma família, ele tinha umas pessoas que o respeitavam, que o amavam, e que até fizeram um quarto e ainda colocaram cama. Se fosse hoje, tinha um televisor de 50 polegadas, tinha Wi-Fi, tinha um frigobar e coisa assim. Mas ela dava de coração. Mas um certo dia, quando o profeta passa ali naquela casa, ele fica incomodado com algo. E ele diz para o Geazi, ele fala, Geazi, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Essa mulher tem nos abençoado, essa família tem nos abençoado, essa família tem nos hospedado, fizeram um quarto para nós, colocaram cama. Então eu sinto que devo fazer alguma coisa por ela. Chama essa mulher aqui. E o Geazi chamou o sunamita na presença do profeta, e o profeta, olhando para a sunamita, falou assim para ela, perguntou para ela, tem alguma coisa que eu posso fazer por você diante do rei? Tem alguma coisa que eu possa apresentar para você diante do rei? Por que o profeta fala isso? Porque, querido, o profeta tinha carta limpa, carta branca para entrar na presença do rei. Ele entrava a hora que queria. Aliás, a maioria das vezes não era o profeta, a não ser quando era para dar uma palavra ou era para dar uma correção. Mas a maioria das vezes era o rei que chegava com o profeta.
Lembra de Saul? Quantas vezes ele chegou com Samuel? Samuel, eu quero fazer tal coisa. Deus está conosco se a gente for fazer. E ele esperava a resposta do profeta. Então, quando a sunamita chega diante do profeta, o profeta Eliseu olha para a sunamita e diz assim, e fala assim para ela: olha o que o profeta diz. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Que palavra do profeta para uma mulher estéril, para uma mulher que tinha sonho. Você tem sonho? Você tem sonho de terminar a faculdade? Qual é o seu sonho? De concluir a faculdade, de se formar, de ampliar a sua empresa, de ser um líder, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser melhor do que você é? Qual é o seu sonho? Essa mulher, ela tinha um sonho. E o profeta mexeu na área que mais tocou no coração daquela mulher. Que o profeta profetizasse outra coisa, profetizasse que a sua empresa ia crescer, profetizasse que ela ia ampliar a sua empresa. Mas como foi difícil para aquela mulher acreditar em algo que o profeta falou, que para ela seria impossível. Mas para aquele que crê no Senhor, tudo é possível aquele que crê. O profeta olha para ela e diz assim: se esse é o teu sonho, se esse é o teu desejo, se essa é a sua vontade, apesar de você estéril, mas se esse é o seu sonho, se esse é o seu desejo, a Bíblia diz em Salmo 37, ele fala: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do seu coração, irmã? É ter um filho? O Senhor quer satisfazer o desejo do seu coração. Qual é o desejo, o seu desejo, irmã? É ter o seu salão? Deus quer satisfazer, Ele quer realizar o seu desejo. A alegria de Deus consiste em fazer o seu povo feliz. Ou você acha que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos? É óbvio que não tem. Isaías capítulo 1, verso 19, o profeta diz assim, ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Às vezes eu fico pensando, Deus fica um pouco meio triste, fica olhando, não é isso que eu quero para eles. Ele está cheirando a linguiça e comendo farinha, porque se ele comer a linguiça com farinha, amanhã ele não vai almoçar. Então ele cheira a linguiça assada e come a farinha, de tanta pobreza, de tanta escassez, enquanto Deus tem o melhor para você, irmão. O pastor não sabia o que eu ia pregar. E enquanto ele estava orando, eu estava pedindo: Deus, é essa a palavra que o Senhor quer que eu compartilhe? Se não é essa, Senhor, muda. O Senhor tem o direito de mudar, de fazer o que o Senhor quer. Mas enquanto ele falava aqui, enquanto ele orava, Deus estava confirmando. Eu falei: ele tá falando aquilo que eu vou pregar. E sabe o que isso quer dizer? É que Deus quer te alertar, Ele quer te dar uma visão, uma revelação daquilo que Ele tem para você hoje, não amanhã. Então você está recebendo uma revelação dupla. E não saia daqui dizendo: será? Não fale isso para a tua serva, homem de Deus, não diga, não minta para mim. Deus não está mentindo para você. Ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que, decorrido o tempo, concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado. Eu gosto dessa frase. Tempo determinado. O meu tempo, o seu tempo não é tempo de Deus. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca falha. E as coisas que Deus faz, Ele só faz na hora propícia, na hora exata. Lembra do Lázaro? Jesus, ele ouviu a notícia. Maria e Marta mandaram um recado para Jesus quando Lázaro estava doente. Quando ele estava doente. E o mensageiro chegou para Jesus e falou assim: ó, Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. Mas Jesus não foi visitar. E era amigo. Imagina se não fosse amigo. Passou o tempo. Daqui um pouco, chega um outro mensageiro dizendo:
Lázaro adormeceu. Ele não está mais doente, ele adormeceu, ele morreu, se foi. E Jesus ainda, mesmo assim, sabendo que seu amigo havia falecido, não foi visitar, nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro dia. Para Maria e Marta, e para a vizinhança, poderiam pensar, que amigo, hein? Esse Jesus é amigo da onça. Não precisa nem de um inimigo quando tem um amigo desse. Que amigo que poderia ter vindo aqui quando estava enfermo e ele ficou sabendo. Ou pelo menos poderia vir aqui quando ele morreu e estava no primeiro dia, no segundo ou no terceiro. Porque segundo a cultura judaica, eles acreditavam que depois que uma pessoa morre, até o terceiro dia, o espírito ainda fica no corpo daquela pessoa. Jesus quer chegar na vida de Maria e Marta, quando não tem mais esperança. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que ele chama à existência as coisas que não existem. Foi por isso que ele falou, Maria, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto. Sabe o que ele queria dizer? Maria, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja podre, do estado de decomposição, quem crê em mim, viverá. Viverá. E sabe, queridos, ele chegou no quarto dia, quando não havia mais esperança, quando não tinha mais jeito. A própria Marta diz assim, Senhor, não se aproxima, já cheira mal, é 4 dias, está no estado de decomposição, não tem mais jeito. Ela queria dizer, o espírito se foi, ele não está mais aí. Jesus só chega na hora exata. Talvez você pode até estar pensando que ele está demorando, mas espera confiadamente no Senhor. Disse Davi, clamei ao Senhor, confiei no Senhor, e ele ouviu o meu clamor e me respondeu. Ele está ouvindo o seu clamor. Mas está demorando. Não está demorando. Está demorando porque é seu tempo, mas o tempo dele é um tempo exato. E aqui essa mulher, chegou o tempo exato da vida dela. Ela tem um filho, diz a Bíblia que ela concebeu e deu à luz no tempo determinado, conforme a palavra do profeta. E olha o que a Bíblia diz, que tendo crescido o menino, ele saiu certo dia a ter com seu pai, com os segadores. Agora não é mais uma criança, já é um adolescente, já é um jovem. Está ajudando o papai lá no trabalho, lá no serviço, lá na lavoura. E a Bíblia diz que ele saiu para ter com o pai dele. E quando ele chega lá próximo do pai, ele disse, ai pai, minha cabeça. O que o filho está dizendo? Pai, eu estou enfermo, estou sentindo uma forte dor de cabeça. E o pai chama o moço e diz assim, leva ele para sua mãe. E esse é o retrato hoje de muitas famílias, nem quero dizer famílias brasileiras, mas é o retrato hoje de muitas famílias cristãs, que está com problema em casa, que está passando por luta, e pega o problema e passa para a segunda pessoa. Esse homem, esse pai, era filho dele, era ele que era para ter levado o seu filho para casa, e não um servo. Escute, querido, tem coisas na nossa vida que é nós mesmos que temos que fazer. Principalmente quando se trata de família. Quem está cuidando do seu filho? Quem está cuidando da sua filha? Quem discipula seus filhos? É o servo? Quem está levando os seus filhos para o médico? É o seu empregado, a sua empregada? Aqui esse pai mandou um servo levar o filho dele para a mãe. Mostra que o pai não tinha a mínima responsabilidade. Sabe quem aquele servo está levando? Está levando herança do Senhor. Está levando no contexto a riqueza infinita. Está levando o maior patrimônio de uma família. Como que pode isso acontecer? Mas é o retrato de hoje. Pais que não olham situações assim. O filho está enfermo, o filho está envolvido nas drogas, a filha está envolvida com coisa errada, mas o pai não chama, a mãe não chama, vem cá, vamos orar, vamos conversar. Não, vai para a igreja.
O discipulador vai dar jeito, a discipuladora vai dar jeito, o pastor prega bem, ele tem revelação na palavra, tem revelação de Deus. Deus tem dado você autoridade, Deus tem dado para você uma unção como pai, como a mãe, de ajudar. E então ele pega aquele moço e diz para o servo, olha, leva para sua mãe. Sabe o que aconteceu? Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujo joelho ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Morreu o sonho de sunamita. Pastor, e se o pai tivesse levado esse filho, não teria morrido do mesmo jeito? Sim, mas ele teria cumprido com o papel de pai. Deixou toda a responsabilidade para a sunamita. Eu posso imaginar, querido, o desespero. Você que é pai, você que é mãe e que ama seus filhos, imagina comigo o desespero daquela mãe, o filho gritando. O filho talvez tendo convulsão. E aquela mulher não sabia o que fazer, até para procurar a vizinhança era difícil, porque não tinha com quem deixar o filho. É bem provável que a sunamita tentou fazer alguma coisa, algum remédio, mas nada disso resolveu. E ela fica com o filho e de repente, diz a Bíblia, meio-dia esse filho morre no braço da mãe. Quantas pessoas que tem aqui que Deus te deu um sonho, que você tem um sonho que foi gerado por Deus, sonho de ter um ministério poderoso, sonho de ser uma pessoa que tenha uma vida de integridade, de santidade ao Senhor, sonho de ser alguém que vai marcar história, mas sabe, chegou o diabo e matou o seu sonho, e você está chorando. Você conhece, eu não sei se tem na região aqui, mas na nossa região nós temos muito, na nossa região, um pássaro que a gente chama de sabiá. Já ouviram falar sobre esse pássaro? Sabiá. Na nossa região nós temos muito esse pássaro. O meu cinegrafista aí, meu irmão, você é uma bênção, me ajuda, porque eu vou andando um pouquinho. Então nós temos muito desse pássaro lá. Eu tinha em casa uma árvore e aninhava ali para colocar os seus ovos e ter a sua cria. Mas conta-se uma história muito interessante de uma sabiá, que ela buscou o lugar mais alto para fazer o seu ninho, um lugar bem alto. E ela fez o seu ninho ali, e colocou 5 ovos. E ela ficou ali chocando aqueles ovos. E de repente, os filhotes nasceram. E aquela sabiá ficou muito feliz, aquela mamãe sabiá cantava, louvava a Deus, porque os passarinhos louvam a Deus. E ela cantava agradecendo por aqueles filhotes tão bonitos que Deus tinha dado para elas. Mas sabe o que aconteceu? Os filhotes foram crescendo, e ela ficava com um sorriso maravilhoso por ter 5 filhotes. Um dia apareceu um outro pássaro chamado roxinó. É um pássaro fantástico de lindo. E quando ele chegou ali, ele falou com a dona Sabiá. É uma história, viu, irmão? Pássaro não fala, ele canta, né? Mas esse roxinó chegou com a dona Sabiá e falou, ô dona Sabiá, tudo bem? Ela disse, tudo bem, eu estou feliz, tenho 5 filhotes. E então, aquele roxinó olhou para ela e falou assim, eu vim aqui para visitar, para conhecer seus filhotes. Eu fiquei sabendo a notícia, vim aqui para parabenizá-la pelos seus filhotes. E ela apresentou cada um dos seus filhotes ao roxinó. E ele disse assim, eles são lindos demais, que preciosidade. A senhora é a mãe mais feliz que pode ter nesse planeta. Ele falou, dona Sabiá, eu estou com pressa, eu vou embora, mas outro dia eu venho aqui. O roxinó foi embora. Passou alguns momentos, chegou o bem-te-vi. Quem sabe qual é bem-te-vi? Então chegou o bem-te-vi. Dona Sabiá, o meu amigo roxinó me falou dos seus filhotes, vim aqui para lhe parabenizar, mas eu gostaria de conhecer. E ela apresentou para o bem-te-vi cada um dos seus filhotes. E ele falou, olha, eles são lindos demais. Que maravilha, parabéns, você é uma mamãe muito feliz. E falou, dona Sabiá, eu estou com pressa, eu vou embora, mas eu vou voltar aqui outro dia. Ele foi embora. No dia seguinte, chegou a raposa. E a raposa olha lá de baixo para a Sabiá, que está lá nas alturas, juntamente com os filhotes. E a raposa olha e fala assim, dona Sabiá, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Eu sei que a senhora está muito feliz, me falaram dos seus filhotes. Pois é, eu estou muito feliz com meus filhotes. E ele falou, eu gostaria de conhecer seus filhotes.
E então a sabiá começou a apresentar cada um dos seus filhotes para aquela raposa. E a raposa disse assim: eles são lindos demais, parabéns pelos seus filhotes. E aí a sabiá olhou para a raposa e percebeu que a perna da raposa estava enfaixada. E a sabiá perguntou assim: dona raposa, o que aconteceu com você? Por que sua perna está enfaixada? E então ela se fez de enferma. Ela falou: ah, dona sabiá, você não tem ideia, eu sofri um acidente, eu quebrei a perna e eu estou passando uma necessidade terrível, porque eu não consigo caçar, porque quase eu quebro a minha perna. E ela olhou para a sabiá, a raposa olhando para a sabiá, olhou e falou: dona sabiá, você poderia me dar um dos seus filhotes para me comer? Porque estou com vários dias que não como, você poderia me dar um dos seus filhotes para me comer? Então a sabiá olhou para a raposa e falou assim: você é doida, você ficou louca, eu dar meu filho? Nunca! É a coisa mais preciosa que eu tenho em meus filhotes, jamais vou fazer isso, pode ir embora, dona raposa, por favor, só um filhote, você tem 5, me dê um, a senhora ainda fica com 4. E a sabiá disse assim: eu não vou dar. Então a raposa indignada olhou para a sabiá e disse assim: se você não me der um filhote para me comer, eu vou subir aonde você está, eu vou comer todos os seus filhotes, vou comer você também. Então a sabiá, com medo: não venha aqui, por favor, não venha. Ela pega um dos seus filhotes e joga para a raposa. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e no quarto dia. No quinto dia, chega o macaco. E o macaco chega ali pulando de galho em galho, e ele fala para a dona sabiá: ô dona sabiá, tudo bem com você? Mas ele percebe que a sabiá está com a cabeça embaixo, está triste, não está cantando. O que foi que aconteceu? Me falaram dos seus filhotes, eu vim aqui para cumprimentar a senhora pelos seus filhotes, e eu gostaria de conhecer seus filhotes. Então a sabiá levanta a cabeça e diz assim: eram 5. Eram? O que foi que aconteceu? Caíram daí? Morreram? Como que eram? Ela falou: eram 5 filhotes, mas agora eu só tenho um. E ela começou a chorar: eu só tenho um filhote. Como que foi, dona sabiá? O que foi que aconteceu? Por favor, me conte. E ela contou a história. É que veio a raposa aqui e ela me ameaçou. Ela veio o primeiro dia, ela me ameaçou: se eu não desse um filhote para comer, ela subia aqui, ia comer a mim e meus filhotes. E eu fiquei com medo e joguei meus filhotes para ela. Assim aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia. E eu só tenho agora um filhote. E quando a sabiá fala isso para o macaco olha para a sabiá e diz assim: como que você é tão boba? Como que você é tão ingênua? Como que você conseguiu acreditar nessa história falsa da raposa? Raposa não sobe em árvore, raposa foi criada para rastejar. Além do mais, dona sabiá, a senhora está num lugar alto, seguro, jamais ela conseguiria chegar aí. Como que você acreditou nesse argumento falso? Queridos, eu contei essa história para dizer para você o seguinte: sabe quem era essa sabiá? Em alguns casos, essa sabiá era eu ou talvez você. Deus nos deu filhotes, sonhos biológicos, mas Deus nos deu sonho de ser alguém nesse planeta, nessa terra. Deus nos deu sonho de ser alguém que vai marcar história na nossa nação, como homem e mulher de Deus. Mas Satanás chegou para você dizendo: se você não fizer tal coisa, eu vou matar você. Se você não for para a festa, eu vou matar você. Se você não praticar sexo, eu vou matar para você. Eu vou matar você. Se você não usar droga, e o inimigo ficou ameaçando você, e você esqueceu que a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Em alguns casos, Satanás matou seus sonhos. Mas o Senhor está dizendo para você: fica tranquilo, filho, eu cheguei na hora certa, eu vou trazer vida aos seus sonhos. Essa mulher tem o seu filho, o seu sonho morto, o filho ficou sentado até o meio-dia e morreu. Sabe o que ela faz depois que seu filho morre? O que você faria, irmãos? Morreu, não tem mais jeito. O jeito que tem agora numa funerária: preparar o documento, comprar o caixão e sepultar. Eu não coloquei tema para essa palavra,
Mas se eu tivesse de dar um tema para essa mensagem, o tema seria Sunamita, uma mulher de fé e determinação. Porque olha a determinação dessa mulher. Ela pega o seu filho, e o quarto do profeta não é no solo, é lá em cima. Ela pega o seu filho, diz a Bíblia, que subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela não colocou no caixão. Ela não levou lá para o IML, não sei como é que dá aqui o nome, para aquele órgão onde faz ali a autópsia para cortar a pessoa. Sabe onde ela leva? Ela leva para cima da cama do profeta. Ela leva o seu problema no lugar certo. O problema é que muitas vezes nós levamos nossas dificuldades para o lugar errado. E ainda existe um profeta no Brasil, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o sumo sacerdote, o sumo profeta, que pode resolver nossos problemas. Ela pega, carrega o seu filho, coloca sobre a cama do profeta. Depois ela chama seu marido e diz para ele, manda-me um moço e uma das jumentas. E aí o esposo dela pergunta para ela assim, perguntou ele, ela fala assim, para que eu vá até o homem de Deus e volte. Aí o marido pergunta, por que você vai buscar o homem de Deus? Por que você vai ter com o homem de Deus hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem é sábado. Sabe o que foi a resposta dessa mulher? Não faz mal. Sabe por que Sunamita não fala da situação que seu filho está morto em casa? Porque o marido foi irresponsável. Quando ele deveria ter levado, ele não levou. Agora, ele não é de confiança para ouvir um problema tão grande que só homem de Deus pode resolver. Se ele não foi capaz de levar o seu próprio filho, ele também não era capaz de saber que o filho dele estava morto. O que você vai fazer? Deu aquela chuva bem forte hoje à tarde. Está até chovendo agora. Quando você quer buscar as coisas de Deus, vai se levantar os maridos de Sunamita e vai dizer para você, por que você vai na igreja hoje? Você foi domingo. Por que você vai na célula hoje? Por que você vai para o discipulado hoje? Hoje é domingo, hoje joga Flamengo e Vasco. E você é torcedor do Flamengo, por que você não fica? Assiste o jogo, você vai próximo domingo. Por que você vai ter com o profeta hoje? Não é festa, não é dia de festa de lua nova, não é sábado. Ela diz assim, não faz mal, não tem problema. Então, o servo prepara a jumenta e aí ela sobe sobre... Agora imagina que veículo que ela está pegando para buscar ajuda, para resolver um problema sério. Uma Ferrari. Uma jumentinha. Pior do que a velocidade da velocidade da jumenta, era que não podia ir os dois em cima da jumenta. Então, o servo, olha o que ela diz assim, então fez albardar a jumenta, e ela diz ao moço, guia e anda, não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Isso quer dizer que aquele rapaz pegou no rédea, né, chama aqui rédea, da jumentinha, e foi puxando na frente a jumentinha. Se fosse só a jumenta, tinha uma velocidade a mais. Mas agora tem alguém puxando na frente, demorou muito mais. Irmão, para aqueles que confiam no Senhor, diz a Bíblia, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas são firmes para sempre. Para Sunamita, a incredulidade do esposo não abalou a sua fé. Para Sunamita, a distância entre ela e o profeta não abalou a sua fé. Para Sunamita, o tempo que ela levou, desde o seu filho, da morte do seu filho, até encontrar com o profeta, não abalou a sua fé. Que mulher de fé e de determinação. É muito bom quando tem um homem, quando tem um esposo dentro de casa, que também é assim. Mas se seu esposo, por uma razão ou outra, ainda não está nesse nível, sabe, ajude com essa fé, com essa determinação, eu creio. Se seu filho ainda não se converteu, você como uma mãe, seu esposo não se converteu, nem seu filho, creia como Sunamita, meu filho é salvo. No livro de Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É promessa. Eu estava conversando com o pastor onde eu fui pregar ainda agora, e ele falou que ele ouviu uma mensagem minha que tem como tema, Deus tem muitas promessas para você. Você acredita nisso, irmãos?
Deus tem muitas promessas. Sabe quantas promessas tem na Bíblia Sagrada? Mais de 30 mil promessas. E dessas mais de 30 mil promessas, tem 366 promessas da palavra não temas. Ó, você dorme, acorda, Deus diz para você, não tema porque eu estou contigo. Você dorme e acorda e diz assim, não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Você dorme e acorda e diz assim, não temas, eu te tomo pela mão direita e te levanto. 366, pastor, mas não é 365 dias que tem um ano? Mas até para aqueles que nasceram no ano bissexto, Deus tem promessa para você. Ele é fiel. Que promessa? O problema é que nós não conhecemos essas promessas, porque nós não conhecemos a Bíblia. Mas essa mulher, ela vai em direção ao profeta, e diz o verso que ela partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Aonde o homem de Deus está? Não é numa funerária. Aonde o homem de Deus está? Não é chorando. O homem de Deus está. Onde você vai encontrar ele é no monte. Eu não estou falando de montanha, de terra ou de pedra. Eu estou falando de monte, de joelho no chão e dizendo, Deus, o Senhor vai fazer grandes coisas. Você vai encontrar ele em período de consagração. Ela foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. E a Bíblia diz, vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, o seu moço, eis aí vem Sunamita. Duas coisas eu acho muito lindo nesse texto. Primeiro, a ovelha, ela sabe aonde o seu pastor está no monte orando. Porque ela conhece o seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Segunda coisa, o pastor conhece a sua ovelha. De longe o Eliseu olha, lá do monte ele olha, e a Bíblia diz que ele fala para o seu moço, é a Sunamita que está vindo aí. Hoje, tem lugares aqui não, mais para a região norte. Mas hoje tem pastores que não conhecem as suas ovelhas. E pior, tem ovelhas que não conhecem seu pastor. Porque o pastor não dá espaço. O pastor termina de pregar, já sai pela porta do fundo, o carro está embaixo da garagem da igreja, já tem segurança, sai ali, vidro levantado, vidro escuro. Como diz o pastor Giovanni, pastor que não tem cheiro de ovelha. E o pastor que não tem cheiro de ovelha, eu fico um pouco preocupado, será que é pastor? Você já se aproximou de um vaqueiro, você chama o vaqueiro aqui para quem toma conta de fazenda? Vaqueiro. Você já viu um vaqueiro que está em cima de um cavalo, vai buscar o rebanho de boi? Você já viu ele? Calça social, sapato social, camisa social, de gravata, cabelo bem penteado. Você já viu um vaqueiro assim? Com um perfume da França. Qual é o cheiro de um vaqueiro, irmão? Cheiro do campo. Cheiro do campo. Cheiro de animal. Por incrível que pareça, até aquele aroma do adubo dos animais. Nem assim? Mas tem o pastor que não tem cheiro de ovelha. Eu estou falando no sentido de a ovelha dizer, recebi o pastor. Eu sei aonde ele está. E eu sei que a hora que eu chegar para ele, ele vai me atender, porque ele é o meu pastor. Foi por isso que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar comida, não vai me faltar calçado, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar saúde. E a coisa principal, porque ele é meu Senhor, não vai me faltar a presença dele. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, vou ficar tranquilo, não vou ter medo, não vou me apavorar, porque o Senhor está comigo. Sunamita não sabia como ressuscitar o seu filho, mas ela sabia que o Senhor estava na história. E ela chega onde está o homem de Deus. Então quando ela chega ali, que ele diz, olha, aí vem Sunamita. Quando ele mostra para Geazi, olha, sabe quem está vindo ali? Geazi, Sunamita. Então corre ao seu encontro e diz-lhe, pergunta para ela, vai tudo bem com ela? Vai tudo bem com o esposo? Vai tudo bem com o filho? Irmãos, por que o profeta não manda o Geazi perguntar para Sunamita
Como é que está com a plantação de vocês? Quanto vocês vão colher esse ano? Qual vai ser o lucro de vocês? Vocês vão ampliar a empresa de vocês? Por que o profeta não manda Geazi perguntar isso? Sabe por quê? Porque antes dos negócios, antes da sua empresa, antes dos seus estudos, antes das coisas que é dessa terra, a coisa mais importante depois de Deus chama-se família. Qual é o nome mais doce do universo? Em Santarém nós temos um grito de guerra nas nossas igrejas da paz. O grito de guerra é assim. Nós temos acho que umas 5 perguntas. Primeiro, qual é o nome mais doce do universo? E a igreja responde, Jesus. Segundo, qual é a segunda palavra mais importante para nós? Família. Não é ministério. Não é igreja. É família. É família. Eu conheço pastores que pastoreiam igreja, que são pastores de rebanho, mas perdeu a família. Tem um pastor em São Paulo. Por favor, não comente sobre ele se você souber quem é. Não vou citar o nome aqui. Nós amamos muito, temos orado muito por ele. Mas tem um pastor em São Paulo que se separou da esposa, casou com uma moça mais jovem. Pastor, muito conhecido no Brasil, de nome e renome. E eu gosto muito de ver esse homem pregar. Tenho uma admiração por ele, como servo de Deus, mas tenho uma tristeza muito grande do que aconteceu com ele. Deixou a esposa, se separou, casou com uma moça mais nova. A igreja não aceitou aquela situação. Ele passou o ministério, a igreja para o filho deixou a esposa. E em São Paulo estamos reunindo, tentando achar um local para alugar para a nossa igreja. E sabe que nós ouvimos, recebemos um comunicado desse pastor, que ele estaria disposto a negociar conosco o patrimônio da igreja, o prédio da igreja, as coisas da igreja, e deu o valor. E juntamente com as coisas, com o patrimônio da igreja, vinha incluído as ovelhas. Meu Deus, onde nós estamos vivendo? O que nós estamos vendo, Senhor? Eu nunca pensei, irmãos, que eu poderia ouvir isso. E o mensageiro que trouxe o recado falando, sinceramente, daquele dia nós choramos. Deus, traga luz para esse irmão. Pastor que estão na frente, de rebanho, mas que perderam a família. Tem um exemplo bíblico. Davi estava na frente de uma nação. Era rei. Conquistou nações e nações. Respeito, arrancou aplauso, admiração, mas perdeu a sua casa. Noé, que salvou a sua família, que conquistou a sua família e salvou a sua família, mas perdeu o mundo daquela época, afogado. Nem quero ser como Davi, que conquistou o mundo, que ganhou o mundo, por ser um grande guerreiro e muito respeitado, ganhou o mundo, conquistou o mundo, mas perdeu a sua família. E ele diz assim, eu quero ser como Josué, que conquistou o mundo, mas disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Então, quando ele vê, ele manda Geazi correr. E quando Geazi corre, ele faz essa pergunta para ela. Como é que está com a família dela? Antes das coisas vem a família, irmãos. Não esqueça disso. Olha só. Sabe esse carro 0 quilômetro que você tem? Quando Jesus voltar, isso vai ficar. Sabe aquele apartamento que você tem lá na Barra da Tijuca? Aqueles 2 lá na Avenida Paulista? E aquele que você tem, aquele apartamento que você tem lá em Dubai? Aquelas 2 Ferrari? Tudo isso vai ficar. A única coisa que você pode levar com você chama-se vida, almas. Quando o Alexandre o Grande morreu, ele fez um pedido, que quando ele morresse, e fossem sepultar ele, deixasse as mãos dele do lado de fora. E assim o fizeram. Perguntaram, ele falou, porque eu quero que todo mundo saiba, que que quando a pessoa morre, ela não leva nada consigo. Então valorize sua casa. E a Bíblia diz que o rapaz chegou, perguntou, está tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? E a resposta é, tudo bem.
Está tudo bem com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais? Qual é a resposta que você tem para dar para Deus? Você tem a síndrome de sunamita? Está tudo bem, mas lá em casa o filho está envolvido em drogas. A filha se afastou do caminho do Senhor. O pai é alcoólatra. E você diz que está tudo bem? Você tem que falar, não, Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa. Essa mulher subiu o monte, depois que ela dá a resposta para Geazi que está tudo bem, ela sobe o monte. Agora um negócio interessante, sabe por que sunamita não fala para Geazi que não estava bem, que seu filho estava morto? Sabe por quê? Porque Geazi representa um cristão, ou simboliza um cristão que não tem compromisso com Deus, que não acredita em grandes milagres, que não acredita que Deus pode fazer o impossível acontecer. Então não adiantava a sunamita falar para alguém que não acreditava no Deus dela, não adiantava ela falar para alguém que não ia resolver. Pelo contrário, se ela fala, não, meu filho morreu, meu filho está em casa, é bem provável que o Geazi ia falar, e aí, você já providenciou o caixão? Então não adiantava ela compartilhar isso. Fale dos seus problemas para as pessoas que vão te ajudar. Você tem um pai, você tem uma mãe, fale para eles do problema que você está passando. Você tem um pastor homem, compartilhe com o seu discipulador. Irmã, compartilhe com sua discipuladora, compartilhe com sua pastora, com seu pastor homem, peça ajuda. Está morto alguma coisa na sua casa? Corra para o homem, para a mulher de Deus, porque Deus vai ressuscitar. Ela deixa o Geazi, ela sobe, diz a Bíblia que chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la. Ela chega ali, ela se abraça nos pés do profeta, chorando, e o Geazi chega ali para tirar ela dali, e o profeta fala assim, não faça isso, deixa ela ficar aqui, a sua alma está amarga, ela está em amargura, porque o Senhor encobriu, não me revelou o que ia acontecer. Tem mais outra revelação aqui nesse versículo. Quantos querem ser abençoados? Quantos têm uma bênção que eu quero essa bênção, eu estou orando por isso. Quantos têm alguma coisa que você precisa? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você decidir como sunamita, de buscar sua bênção, vai se levantar os Geazis da vida, e vai tentar te arrancar do lugar que você deve estar. Geazi tentou tirar a sunamita do lugar exato. Ali era o começo, ali estava começando a acontecer o milagre de sunamita. Mas não deixe isso acontecer na sua vida. Então, o profeta pede para Geazi não fazer aquilo. O profeta chega com Geazi e ele fala assim, Geazi, pega o meu bordão, vá na minha frente e toca lá no morto. Eu vou atrás com o sunamita. E o Geazi foi. Mas como era um cristão sem compromisso, sem santidade, sem vida, sem unção, ele chegou já com medo, medroso, entrou no quarto, o rapaz está morto em cima da cama do profeta. Eu posso imaginar Geazi indo meio de lado com o bordão, não chega próximo, uma distância onde pode alcançar o bordão, ele chega e toca com o bordão. Mas nada acontece. Ele sai dali, diz a Bíblia, quando sai dali, o profeta já está se aproximando da casa, e ele chega com o profeta e fala assim, eu toquei com o bordão, mas ele não ressuscitou. É óbvio que não vai ressuscitar. O milagre é para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, irmão, fica tranquilo, o mar vai se abrir. E se o mar não se abrir, Deus vai fazer você andar por cima do mar. Mas precisa crer. E se você crê, Deus pode fazer. Faça o possível. Faça o possível. Era possível a sunamita buscar ajuda? Era possível ela andar? Era possível ela encontrar com o profeta? O que não era possível era ressuscitar. Então ela deixa o impossível com Deus. Como diz a canção, o meu Deus é o Deus do impossível. O profeta deixa o Geazi, ele mesmo vai, agora ele não vai com bordão. Ele mesmo entra no quarto, fecha a porta atrás de si. E quando ele chega,
ele não toca com o bordão, mas ele se aproxima do problema. Sabe por que os problemas não são resolvidos? Porque queremos resolver de longe. E de longe nunca vamos resolver. Temos que chegar, temos que saber o que foi que aconteceu, por que aconteceu. E assim Deus vai trazer o milagre na hora certa. Ele chega e ele faz algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa que o profeta faz, ele ora a Deus. Geazi tocou com o bordão, mas o profeta orou a Deus. E quando ele ora a Deus, ele sobe em cima da cama e ele deita em cima do morto. E olha, parece ser loucura, porque ele coloca a boca dele na boca do morto. Ele coloca o olho dele no olho do morto. E ele coloca a mão dele em cima da mão do morto. Ele fica ali deitado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já colocou a sua boca na boca do morto? Nem do vivo? A não ser que seja casado, né, pastor? Ou você trabalhe no corpo de bombeiro para fazer aquela respiração boca a boca para salvar alguém. Mas ele colocou a boca na boca do morto. E ele ficou ali. E esperou um pouco para que o corpo do morto se aquecesse. Porque o espírito não entra em corpo gelado. Precisa o corpo estar aquecido. Ele fica ali, o corpo aquece, diz a Bíblia que o profeta se levanta e ele começa de novo. Ele anda para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Aí de repente ele sobe de novo em cima da cama e deita de novo sobre o menino. E quando ele fica ali, diz a Bíblia que aquele garoto deu 7 espirros e abriu os olhos. E então, ele chama Geazi e diz assim, chama a Sunamita. Sunamita vem e ele fala aqui, eis aí o teu filho. Então agora era um defunto, mas agora é filho. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte, o que significa boca na boca? Porque o profeta não iria colocar a boca na boca do morto sem que não tivesse uma revelação, sem que não tivesse um propósito. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu vou te dar referência para isso. Provérbios capítulo 18, o verso 20 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, de que produz os lábios o satisfaz. A vida e a morte está no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Talvez a área financeira na sua casa está morta. Você abre a sua geladeira, parece uma piscina, só água. E então, em vez de você usar a boca na boca para trazer vida, para trazer prosperidade, para dizer, meu esposo tem um bom emprego, nós vamos ter salário fixo, nós vamos ganhar bem, vai ter tudo que eu preciso da minha casa, em vez de falar isso, em vez de falar vida, começa a falar morte. Está uma miséria, essa crise no Brasil é uma desgraça, não tem comida, nunca vi tanta pobreza, nós vamos morrer de fome. Então, boca na boca é falar, você precisa falar. Se seu filho não se converteu, então vai falando, meu filho já é um grande homem de Deus. Se seu marido não se converteu, você precisa colocar a boca na boca, quer dizer, você precisa orar falando, meu esposo já é um grande homem de Deus. Eu vejo ele na igreja adorando ao Senhor, eu vejo ele como um grande servo de Deus. Mas não emprestando sua boca para dizer, ele nunca vai se converter, ele é um alcoólatra, ele é isso, ele é aquilo outro. Sabe por que o Brasil passou por tudo isso? Obviamente que teve pessoas muito corruptas, mas muitos cristãos estavam amaldiçoando a nossa nação. Estavam praguejando nossa nação. E nós somos, escute querido, nós somos boca de Deus na nossa nação. Deus tem te levantado como profeta. Deus te tem levantado como sacerdote nessa nação. Então profetiza, filho do homem, para que o milagre aconteça. Era isso que queria dizer que o profeta queria fazer. É você falar, morto não fala. Então você precisa falar pelo morto. Você precisa falar pelo morto. O meu avô, eu falei na nossa reunião ali do Purezão. O meu avô, ele se converteu como jovem, casou. Ele era português e ele foi enviado para a guerra. E na guerra, brasileiro, filho de português, mas brasileiro. Na guerra meu avô viu os amigos deles morrerem.
mas ele já era casado, só que não tinha filho. Então ele fez uma oração dizendo: Deus, eu pedi para o Senhor uma família, e se eu morrer na guerra, eu não vou ter geração. E eu pedi para o Senhor uma família, e eu consagro minha geração ao Senhor. Toda a minha geração vai servir ao Senhor. Meu avô, Deus teve misericórdia, e meu avô voltou da guerra, ele e o cunhado dele. Meu avô teve filhos, e meu avô morreu dia 31 de dezembro de 2013. Olha o que aconteceu com meu avô. Meu avô morreu com 95 anos e 11 meses. Meu avô chegou até a 5ª geração, porque ele acreditava nas promessas de Deus. 5ª geração com ele, filho, neto, bisneto, tataraneto. E até o dia que meu avô morreu, ele deixou uma geração de 304 pessoas. E dessas 304 pessoas, 303 estão servindo ao Senhor. E desses 303, muitos são pastores como eu, muitos obreiros, muitos missionários. Quando não é nada, é pelo menos um líder de célula. Uma geração, e tem o 304, sabe onde ele está? Em São Paulo. E hoje eu vim entender, aliás, quando eu fui para São Paulo eu vim entender, nós vamos procurar esse porque ele faz parte do que diz em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos falar, vá falando, olho no olho. O morto não vê, não tem visão, mas você consegue ver. Você que tem fé, a fé, ela é certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Quer saber melhor o que é a fé? A fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e aceita o impossível. Quantos cultos tem aqui, pastor? Só um? Você sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo 7 cultos lotados. Isso é fé. Então, tem pessoas que podem não ver isso, mas eu estou vendo. Sabe o que é fé? Foi o que o pastor Eibe uma vez falou na nossa igreja, quando não tinha bem pouquinha pessoa, e na hora do culto, de começar o culto, ele ia começar. A única pessoa que tinha igreja era o baterista, que estava na bateria, e a irmã do pastor Eibe, que estava na igreja, mas na hora de começar o culto, ela saiu, foi lá no bebedouro, mas era a hora exata de começar o culto, não tinha mais ninguém, mas o pastor Eibe olha para aquela igreja, só os bancos, e ele diz assim: eu convido essa grande multidão para ficar em pé, para nós começarmos o culto. Não tinha ninguém, mas a visão. Então veja essas coisas, sabe, hoje em Santarém, dessa palavra, disso que ele viu, hoje, aproximadamente 65 mil pessoas na nossa igreja. Então veja as coisas. Talvez, o natural é isso, o filho está nas drogas. Mas veja com os olhos espirituais, veja ele como um líder de célula, veja ele como um discipulador. Talvez a sua empresa está quase fechando, mas olhe com olhos da fé, Deus vai prosperar. Eu vou prosperar tanto que eu vou empregar mais e mais pessoas. Então isso, coloque olho no olho, era isso que significava. Olho no olho é você mostrar para aquele que está morto que Deus tem solução para esse problema. E mão na mão, pastor, a Bíblia diz em Marcos: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome imporão a mão sobre os enfermos. A Bíblia diz que em todo lugar onde o Senhor era com José, e aonde ele tocava, o Senhor abençoava. A partir de hoje, eu quero deixar uma pequena tarefa para você fazer isso tanto na célula, como no culto de celebração. Aonde tiver uma cadeira desocupada, pastor, e você precisa colocar mais cadeiras. Precisa colocar mais cadeiras, enche de cadeiras, porque Deus está mandando milhares e milhares, enche de cadeiras. Então, você tem que fazer o seguinte: você entrou na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer, louva a Deus por isso. A segunda, põe a mão numa cadeira vazia e diz assim: aqui vai sentar uma pessoa, e se ela não for crente, ela vai ouvir a palavra, e o Espírito Santo vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e será um membro fiel da nossa igreja. Vá profetizando, vá falando, vá declarando, vá impondo a mão e espere que o resultado do milagre vai acontecer. Vamos ficar em pé, queridos. Deus começou grande obra nesse lugar e Ele vai completar.